Ai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Craque Pepe, estamos aqui para mais um pós-jogo, dessa vez de Campeonato Brasileiro. O Corinthians, 6 partidas, 6 rodadas, né? Sem vencer no Brasileirão. Foi ao Rio de Janeiro, enfrentou o Vasco em São Januário. E quando o Corinthians pega um dos seus filhos, ó, é barbada. Mais uma vez o Corinthians conseguiu 3 pontos diante do Vasco, assim como foi no primeiro turno. Mas, antes de eu começar a falar sobre a partida, eu queria falar para vocês sobre o nosso parceiro, que dá uma força gigantesca aqui no canal do Craque Pepe, que é o MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, dando uma força aqui pra gente. Se você não quer ter uma situação financeira igual a do Corinthians, né, tomar um transfer ban da vida, não, você não quer. Então, quem sabe seja a melhor hora para você começar a entrar no mundo dos investimentos, obviamente de maneira segura, e esse lugar é o MB. O MB, você vai entrar lá no site deles, criar sua conta, menos de 5 minutinhos está tudo feito, sua conta está criada, e aí, para te dar as boas-vindas, você vai investir R$50 em qualquer criptomoeda, qualquer ativo digital, e depois de 7 dias, o MB vai te dar mais R$25 para você investir da maneira que quiser. Lembrando, não pode botar o 50 lá e deixar parado, tá? Você tem que botar, investir em alguma criptomoeda, em algum ativo digital, e o MB vai te depositar mais R$25. Lembrando também que apenas para contas de novos clientes. E aí, você que sempre quis investir em criptomoedas, ativos digitais e não sabia um lugar seguro, o MB é esse lugar para você. Lembrando, eles são regulados pelo Banco Central, pelo CVM e pela Anbima. Tem mais de 4 milhões de clientes, então não tem do que temer, aqui é um lugar super seguro. Lembrando, a promoção de R$25 a mais para novos clientes, e também isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Você entra lá no site do MB, consulta as condições certinhas, e eu tenho certeza que você vai começar muito bem aí no mundo dos investimentos, beleza? Dito tudo isso, vamos falar agora sobre a partida. O Corinthians, como eu disse, foi a São Januário, foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. O Vasco que no primeiro turno a gente passou a salsicha, vocês lembram lá que o Corinthians venceu com facilidade, com até vários gols anulados. E dessa vez, no segundo turno, novamente o Corinthians bateu na cara do seu freguês. O Vasco, né, tava numa semi-embalada, deu 6 no Santos, depois foi lá, perdeu do Juventude e novamente agora perde para o Corinthians, torcendo do Vasco já xingando o Fernando Diniz. A lua de mel do 6-0 contra o Santos não durou nada, né? 2 rodadas, 2 vitórias depois, 2 derrotas depois, a torcida já quer chutar o rabo do Fernando Diniz para longe de São Januário. É o ciclo do Fernando Diniz, né? Ele chega, o time começa a jogar um pouquinho melhor, aí aplica uma goleada e logo depois começa a perder, e aí a torcida já quer ver ele longe do comando do seu time. E dessa vez novamente aí o Corinthians ajudando o Fernando Diniz a, quem sabe, ser chutado do Vasco. O Corinthians, como a gente sabe, né, sempre aí muito desfalcado. Eu vou colocar aqui, ó, o Corinthians jogou assim, a gente sabe que tá sem Memphis Depay, sem o nosso grande Yuri Alberto, e hoje, além de tudo isso, o Garro foi poupado, né? O Corinthians aí poupando o Garro. Na hora que eu vi que o Garro foi poupado, eu falei, pelo amor de Deus, cara, a gente já tá na merda. Lembrando que durante a semana o Garro falou que não tá fácil, ainda sente dores no joelho, e não tem o que fazer. Um cara diferenciado como o Garro, obviamente queríamos que pudesse jogar todos os jogos, mas é complicado, já que tá sentindo dor, poupa para partidas aí mais importantes. Teremos aí Copa do Brasil no meio de semana, e o Dorival, pensando nisso, já poupou o Garro contra o Vasco. Sorte que deu bom, né? Vitória do Corinthians, mas entrou assim, ó, Hugo Pepeca, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Biduzeira, Maico, a hora que eu vi o Maico, falei, meu Deus do céu, Ranielli, aí na frente ali, ó, Kaique, Bidon, Charles e Guinegão. Ou seja, o Corinthians jogou aí com 4 volantes, né? E quando a gente vê isso aqui na escalação, já, pelo amor de Deus, por mais que o Vasco não seja um dos times mais fortes do Brasileirão, a gente já fala, pelo amor de Deus, vai jogar fora de casa, 4 volantes, vai dar ruim. Mas não deu ruim, né? O Corinthians dominou a partida toda, o Corinthians fez esse quarteto de volantes aí, neutralizou todas as chances do Vasco, porque o Vasco não estava tentando jogar pelas beiradas, tentava ali fazer triangulações pelo meio e tal. Felipe Coutinho foi encaixotado, os 4 volantes foram muito bem, né? E ainda no primeiro tempo,
o Corinthians não deu nenhuma grande chance. O Coutinho deu um chute, né, no 0x0, um chute que passa ali, ele dá uma chupada do Nenê por fora da zaga ali, passou muito perto do gol do Hugo, e também teve uma defesa que o Hugo fez muito bonita, né, foi muito bem o nosso goleiro quando foi exigido, e o Corinthians foi muito seguro. Contra o Bahia, que a gente perdeu jogando em casa, o Corinthians não fez uma partida ruim, né, criou oportunidades, vocês lembram? Criou várias oportunidades, mesmo com os meninos, a gente falava, pô, a preocupação, na minha cabeça pelo menos, a preocupação era, será que os moleques vão dar conta? Pô, vai entrar no lugar do Roberto, do Depay, será que esses moleques do Kaique, o Guinegão vão dar conta, né? E eles criaram oportunidades, tanto contra o Bahia, o Guinegão fez o seu gol, teve outras oportunidades ali, teve gol anulado, o goleiro do Bahia virou o Neuer, né? O Corinthians criou. O problema do Corinthians não foram os reservas contra o Bahia, foram quem? Os titulares. Vocês lembram que naquela partida o Mateuzinho cagou na bingola, André Ramalho também contribuiu, né, no segundo gol do Bahia. E aí, que aconteceu? Não foram os reservas que cagaram, foram a nossa zaga titular, que é muito ruim. Mas hoje, novamente, o Corinthians fez uma partida segura, mas dessa vez, mesmo o nosso querido André Ramalho tentando cagar na bingola, o Corinthians conseguiu vencer. Como um todo, o time jogou muito bem, né? O conjunto do Corinthians foi bem, ninguém destoou. Eu boto no André Ramalho porque ele cagou, né? O zagueiro sobe de braço, mas o Verratti empurra o André Ramalho. Cara, ele bota a mão na bola, o André Ramalho não pode fazer isso aí. Eu não estou suportando mais o André Ramalho, eu não sei vocês, mas o Corinthians fez uma boa partida. Destaques pra mim aqui, gostei muito do Biduzeira, Mateuzinho, Ranielli, o Maicon no primeiro tempo estava bem, né? Conseguiu fazer o gol que abriu o placar, deu tranquilidade pro time, porque não adianta você jogar bem, até como foi contra o Bahia, né? O Corinthians jogou bem, mas o Bahia foi mais eficiente, foi muito pouco na frente ali do gol do Hugo, mas às vezes que foi, a bola entrou, não teve o que fazer. E hoje contra o Vasco, esse gol aí do Maicon deu tranquilidade, o Corinthians jogou bem, poderia ter até ampliado mais o placar enquanto estava 1x0, né? Mas faltou um pouco de tranquilidade, um pouquinho de inteligência, mas também os meninos afobados, né? O Guinegão, o Kaique ali, com muito vigor físico, né? Mas falta um pouco ali de experiência. Normal, tá? Normal, vamos ter paciência. Eu prefiro ter paciência com o Guinegão, com o Kaique, do que com o Thales Magno, com o Romero, que esses aí eu não tenho mais paciência. André Ramalho, né? Mas, mesmo jogando bem, parecia que o roteiro ia ser de novo o de sempre. Joga bem, joga bem, joga bem. E numa bola alçada na área, o André Ramalho põe a mão na bola. E aí, pênalti. O VAR mais uma vez intervindo contra o Corinthians aí, já é de praxe, não tem muito o que fazer. Pra mim foi pênalti, né? Muitas pessoas acharam que o Verratti empurrou. Pra mim foi lance ali, disputa de jogo normal. Deixe nos comentários, quero saber a sua opinião. E aí, o Vasco, o Verratti bate o pênalti e faz 1x1. Pra mim, nessa hora eu falei, não é possível, jogando bem, né, controlando a partida, o Vasco sem praticamente levar perigo pro gol do Hugo, sai o gol de pênalti, quer ver que vai tomar a virada esse time desgranado, vai estragar o resto de domingo? Mas não, depois entra, né, o Garro entra, tava sendo poupado, entra e mais uma vez, né, uma jogada muito boa, o Garro recebe dentro na entrada da área, chuta, Léo Jardim espalma e aí o Mateuzinho sozinho lá na ponta direita, a zaga do Vasco, o time do Vasco hoje. Eu não sei como esse time do Vasco fez 6x0 no Santos. Esse time do Vasco é horroroso, gente. O Corinthians aqui, o Vasco conseguiu perder pro Corinthians mais remendado da história. Eu não lembro do Corinthians tão remendado. 4 volantes, 2 moleques da base. O André Paspalho na zaga, né? Mas o Garro dá um belo chute de Léo Jardim, espalma, Mateuzinho sem marcação, consegue cruzar pra dentro da área, uma pancada que o Guinegão foi oportunista, tá ali pra isso. Mais uma vez, né, mais um gol do Guinegão, segundo gol dele com a camisa do Corinthians, fez aquele de bicicleta contra o Bahia, infelizmente não valeu nada, mas esse aqui valeu e muito, pôs o Corinthians na frente novamente, aí 2x1 no placar, e depois um cruzamento no escanteio do Garro, o Gustavo Henrique, né, importante nessas bolas aéreas, assim como foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fez o 3x1 e aí parecia que ia acabar, né, tava tranquilo, Corinthians fazendo uma partida segura, mas não. Quem que entrou aí no Corinthians? O nosso querido Félix Torres entrou na lateral. E aí pra dar emoção, né? Cara,
já tomamos transfer ban por conta dele. Ele não tem culpa do transfer ban. Quem tem culpa é quem não pagou, quem foi atrás, quem não pagou a dívida. Isso aí tá tudo certo. Mas, você coloca um cara desse que desde o primeiro minuto que ele colocou a camisa do Corinthians em todos os jogos, é uma preguiça danada. A gente sempre destacou como ele volta andando. Ele foi, perdeu uma bola na lateral, ficou reclamando. Daí o Vasco cobra rápido e ele volta com um arranque. Gente, pega o replay e olha como que o Félix Torres volta nesse segundo gol do Vasco. E aí o Rian, sozinho, faz o 3-2 e aí, pô, só faltava tomar sufoco no final do jogo, tomar um empate depois de fazer um 3-1 num jogo controlado onde o Vasco estava morto. Mas Félix Torres quis dar essa emoção. Mas mesmo com ele, o Corinthians saiu vencedor da partida e o Corinthians consegue uma vitória depois de tanto tempo. Graças a Deus, o Corinthians saiu campeão. Quero ver aqui, ó, com os pontos do Corinthians agora. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu ver. Aí, ó. O Corinthians foi a 25 pontos, né? 21 partidas já realizadas. 25 pontos. Voltamos aí, né, não tá ainda na primeira parte da tabela. Falta uma posiçãozinha. Foi para 11º. O Corinthians 25 pontos. Se afasta um pouco da zona da degola, né? Volta aí a ter 6 pontos de folga. Quanto mais pontuar com esse monte de jogadores machucados, melhor. Já podia ter vencido ali até contra o Bahia, né? Pelo menos um empate no finalzinho ali. O goleiro pegou muito, o goleiro questionado do Bahia. Mas não conseguimos. Importante também, derrota de Vasco pro Corinthians. O Santos perdeu também, né? Pro próprio Bacia, estacionado ali com 21 pontos. Quanto mais se afastar dessa zona da degola, melhor. E agora falta 20 pontinhos aí. 20 pontos para o Corinthians escapar dessa merda. E aí o que vier é lucro. Mas o pensamento agora é no meio de semana, Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Lembrando que a CBF alterou os jogos, né? O fim da Copa do Brasil agora vai lá para dezembro. O Corinthians, que tem muito jogador contundido, é bom. Mas Memphis Depay já tá aí treinando, começou a voltar a treinar, né? Então vamos ter esperança e vamos ver Yuri Alberto se volta logo também para ajudar o Cortinas, beleza? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partida do Corinthians. Eu achei uma partida bem segura. Parece que o Corinthians está começando a ter uma forma. O Dorival Júnior aí é muito questionado, muito por conta do desempenho, mas na partida anterior, como eu falei, a gente pensa na derrota, mas o Corinthians teve ali momentos bons na partida, mesmo com tantos desfalques, conseguiu criar contra o Bahia, e hoje contra o Vasco, para mim, foi um bom jogo. Vamos ver se Dorival consegue aí manter, né, esse ritmo e também conseguir algumas vitórias seguidas para o Corinthians, pelo menos deslanchar, deslanchar e esquecer essa disputa para esquecer a zona do rebaixamento. Deixa nos comentários o que você achou dessa partida, o que você achou do Corinthians, quem foram seus destaques, quem foram os bola murcha. Pra mim foi Félix Torres, foi André Paspalho, de resto aí a galera foi muito bem. E eu vou escolher o Guinegão como o melhor da partida. E o Luiz Roberto, se eu não tô louco, na hora do gol do Guinegão, ele fala Gui Pretão! Eu não sei se eu tô louco, mas eu acho que ele falou isso. Deixe nos comentários, faça o seu cucocô, curta, comente, compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. E também entra lá no grupo do canal do Craque Pepe no Zap, já temos aí quase 1000 pessoas lá participando do canal do Craque Pepe no Zap, beleza? Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, vai Corinthians, é nóis, agora deslancha.